Tudo bem? Olá, queridos, graça e paz, muito boa tarde. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia 11 de 1 de 2026, e estamos em Isaías 26:19 e também 1 Tessalonicenses 4:14, que diz assim, ó: Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. 1 Tessalonicenses 4,14 diz: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Hoje nós vamos falar algo muito interessante sobre o processo da morte e o porquê que Deus criou a morte, porque que ele criou a permissão da existência da morte em todas as coisas que ele formou, porque que existe morte física. Estamos tratando da morte física hoje. E Isaías começa a falar algo muito interessante sobre o poder de Deus na ressurreição. Ressurreição não é uma palavra só escrita a partir do Novo Testamento, mas ela começa no Velho Testamento, começando a identificar o poder de Deus na matéria extrema e totalizada, ou seja, poder de Deus em toda a matéria da existência. Deus é vida em toda a essência. Deus é vida em toda a matéria, incluso toda a matéria espiritual e emocional, que não é só a física do corpo humano, está sob ordem da vida de Deus. Então, uma das evidências de que Deus ordena espírito e corpo é quando um corpo ele perde a vida, um ser humano morre, e quando ele morre, Deus o ressuscita. Isso mostra o poder de Deus no espírito, o poder de Deus na alma e o poder de Deus em todas as ordens espirituais, emocionais e físicas. Só que Deus faz isso pela voluntariedade do seu poder e das existências. Né? Tudo que Deus criou sempre foi de ordem natural. Existe uma diferença entre o que é artificial e o que é natural. Natural é origem, natural é não só humano no sentido de tratar de coisas do humano, mas é de origem primária pura. E uma vez que tudo que é natural é de origem primária pura, Deus é o maior e o único. Por quê? Ele não faz as coisas com base de termos e movimentos artificiais, não. Ele faz as coisas por ordem e termos e movimentos voluntários, originais, naturais e purificados em concordância com a origem da lei das essências, em concordância com a manutenção de origem, sem violar a própria manutenção da origem. Então aqui nós vemos que o poder da ressurreição de Deus, ele é completamente puro, completamente natural, completamente voluntário e completamente original. E quando Deus ressuscita para provar a capacidade da vida em todas as essências. Uma das evidências como esta foi quando Jesus veio. Ele precisava derramar um sangue puro, porque diante do Pai precisava de um sangue puro para justificar a humanidade, fazer a humanidade ser aceitável para Deus. Mas não só o purificar do sangue, mas a morte, ela foi necessária para essa segunda importância. A primeira, a purificação do sangue. A única coisa que ficou na terra depois que Jesus ressuscitou e foi embora foi o sangue. O sangue que foi derramado de Jesus fala pela humanidade ao Pai até hoje. Ele clama por justiça, salvação, ressurreição, ressuscitação, perdão dos pecados. O sangue que foi derramado, foi purificado, foi o que ficou na terra de Jesus, né? E aí o que acontece é que também o Pai, quando Jesus foi no Getsemane, perguntou: se tiver outra forma, passa de mim esse cálice. Mas o Pai não escolheu, por quê? Para evidenciar a purificação do sangue e para evidenciar também
o fator do poder de Deus em todas as matérias, incluso espirituais e almáticas, porque Jesus morreu, a alma e o espírito saiu daquele corpo e depois ele ressuscitou. E física, provar o poder de vida de Deus em todas as matérias, incluso física, uma vez que ele estava com o corpo morto e ressuscitou, seu corpo voltou a viver. Então, uma prova de que o poder estava em Jesus foi porque o Pai o ressuscitou. Ele passou por todos os desafios enquanto ele estava vivo, ele repreendeu demônios, ele curou enfermos, ele repreendeu tempestades, ele repreendeu a natureza, ele consertou várias questões, ele trouxe o ensinamento do Pai, ele trouxe a virtude do Pai e ele provou poder em todas as essências, incluso passando pela morte, e foi ressuscitado no terceiro dia. Ele foi um exemplo completo do Pai, de que o poder do Pai é sobre todas as circunstâncias, sobre os espíritos, sobre os demônios, sobre os enfermos, sobre as questões espirituais, as questões emocionais, as questões físicas, as importâncias do ensinamento sagrado de Deus. Tudo ele mostrou o poder do Pai. Incluso também o poder do Pai na vida, sobre vida e morte. E esse poder de Deus de ressuscitação, ele mostra muito que para Deus a morte é, como Jesus disse, um sono, é como fechar e abrir os olhos. Como existe uma outra passagem nas Escrituras que falam que a luz e as trevas para Deus são a mesma coisa. Não é que Deus desconsidera as trevas ou para ele não sabe definir, né? É tudo igual, tá tudo misturado. Não, Deus sabe o que é trevas, trevas é trevas, luz é luz. Ele considera que trevas são trevas e luz é luz, mas para ele não faz nenhum poder de diferença na personalidade dele, ele não se muda por causa das trevas, ele não se torna mais fraco por causa das trevas, ele não tem medo das trevas, ele não tem assim dificuldade de lidar com as trevas, porque para ele é a mesma autoridade para lidar com questões da luz, e que se aparecer alguma treva, ele trabalha e lidar também com todo o poder. Por quê? Porque tanto isso como o poder de vida e de morte para Deus é a mesma coisa. Ele tem vida sobre tudo. A hora que ele quiser pôr vida, ele sopra e põe vida. Agora, se para Deus é tudo vida, tudo que ele toca é vida, tudo que ele olha é vida, tudo que ele fala é vida, para tudo onde ele se move é vida, tudo que ele sente é vida, tudo que ele reage é vida, tudo que ele percebe se torna vida, aonde ele vai ou o que ele fala, ou o pensamento que ele dirige a alguém é vida. Se Deus tem vida no espírito, na região espiritual, que é intencional, na região almática, que é dos intelectos, comunicações dos intelectos nos sentidos. E se Deus tem vida no físico, onde ele toca na matéria geográfica, existe vida, por que Deus criou a morte então? Se ele é vida em tudo, para que ele criou a morte? E aqui é algo muito interessante, porque Deus criou a morte, nós vemos aqui nas Escrituras, foi para aperfeiçoar o homem a ser preparado para o respeito das limitações. Então Deus criou um planeta com um oceano bem grande, dizendo, ó, se você resolver nadar no oceano sozinho, aí atravessar os oceanos, você vai morrer. Porque existem limitações na natureza para te aperfeiçoar no respeito às ordens das leis que Deus criou. Então ele criou um planeta físico, um homenzinho ligado às condições do planeta físico, porque o planeta foi condicionado depois que Deus criou primeiro a estrutura interna do homem. Ele criou o planeta completamente funcional para o habitar do homem. Então, primeiro foi o homem interior, depois foi criado o planeta. E aí, o planeta totalmente condicionado ao homem, Deus colocou, as leis do ar. Você sai fora do lugar que tem ar, você não respira, porque você tem que ficar dentro do planeta. Deus colocou várias questões da natureza, a temperatura, o clima, muito frio, muito quente. Tudo isso para o ser humano respeitar medidas e ser aperfeiçoado. Se ele excede as medidas, o que acontece? Ele morre. E essa morte, para Deus, uma hora, é fácil de Deus pôr vida de novo. Então, por que ele criou essa morte? Para o aperfeiçoamento e a correção do homem.
se o homem respeitar as medidas, ele não perde, ele não morre, ele se preserva, ele tem a manutenção. Com essa manutenção, ele vai sendo preparado no respeito à vida, às leis de Deus. Com esse respeito sendo preparado, quando ele for para a eternidade, ele está pronto em treinamento de obediência e foco de respeito às limitações das leis, que é colocada por Deus. Ele pode viver eternamente com Deus, porque ele já foi treinado em obediência. Então, a morte, ela existe para corrigir aqueles que não querem realmente preservar a manutenção de vida e trazer um cuidado de aperfeiçoamento para o homem que está vivo. Opa, ele sabe que até que ele pode, senão ele morre. Então ele sabe se cuidar, ele sabe respeitar as leis da existência, e com isso ele é preservado e Deus vai treinando ele para a obediência. É por isso que existe a morte. Mas haverá o dia quando Isaías fala aqui que os mortos ressuscitarão, todos eles. Porque para Deus, aonde ele chega tem vida. Ninguém morreu para Deus, estão todos vivos. Porque onde ele chega, ele põe vida. Então, o que acontece? Haverá um momento que ele vai descer na terra e ele vai ressuscitar todos os mortos. E quando isso acontecer, nós vamos ver o poder de Deus em toda a matéria, né? Nós vamos ver os montes conversar com Deus, os montes se levantarem todos de uma vez, a natureza se expressar de forma diferente, tudo junto, e nós vamos ver quantas habilidades Deus tem de conversação com aquilo que ele criou. Não é de forma artificial, né? Não é atrás de um mecanismo todo artificial, não. É natural, voluntário e puro, porque o poder de Deus é direto com todas as essências, moléculas e átomos que ele criou e que ele ordena. Então, 1 Tessalonicenses 4,4 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Nós vamos todos um dia ressuscitar na presença de Deus e ver que ele continua conosco, que é a nossa companhia eterna, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Um forte abraço e até mais.